Atos, capítulo 9, eu gostaria de ler a partir do versículo 1. Atos, capítulo 9, versículo 1. Diz a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. O versículo 9 diz: Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Essa história é um marco inicial de uma grande evangelização pelo cristianismo ao redor do mundo. Porque o apóstolo Paulo, ele realmente foi um vaso, um instrumento nas mãos de Deus para apregoar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Interessante que ele vinha pela estrada com a convicção de matar, de destruir muitos cristãos. A palavra fala que ele suspirava esta ameaça, ele suspirava e respirava esta vontade de destruir o povo de Deus. Mas ele não fazia isso simplesmente por uma maldade ou por perversidade. Ele fazia isso por uma convicção teológica. Ele acreditava que estava fazendo algo de bom. Ele acreditava que estava realizando a obra de Deus. Quando se eliminava uma seita, quando se eliminava aqueles que pregavam sobre Jesus Cristo, na verdade, ele estava exaltando Yahvé, o Deus de Israel. Perceba que nós temos estruturas a qual acreditamos que estamos certos. E nós conduzimos a nossa vida com tamanha crença de que, na verdade, nós estamos agindo pelo bem, estamos agindo por uma nobre causa. E este homem, ele não estava convicto de que estava fazendo algo de errado. Não, ele estava crente de que fazia algo que agradava a Deus. Perceba que isso estava na estrutura dele. Ele criou-se, formou-se, acreditando de uma forma contrária ao que o Senhor Deus ensinava. Ele cresceu em meio à religiosidade. Diz a palavra que ele tinha muito zelo pela lei, mas lhe faltava entendimento. É possível nós sermos pessoas sinceras, mas estarmos errados. É possível nós sermos pessoas zelosas, mas sem a razão, sem o entendimento, sem uma consciência de que certas ações nossas podem prejudicar o próximo. Ele precisava de uma conversão, ele precisava de um arrependimento. Mas perceba que este arrependimento não viria de uma forma tão simples. Não iria adiantar nós chegarmos, ou um discípulo da época chegar com o apóstolo Paulo trazendo todo o ensinamento. Não iria adiantar se alguém tentasse dissuadi-lo ou persuadi-lo através de uma boa pregação, de um bom estudo. Isto não iria quebrar o coração duro dele, porque às vezes nós estamos com um coração tão duro, com a nossa mente tão cauterizada, que nenhum conselho é capaz de quebrar e de penetrar o íntimo do nosso coração, fazendo uma mudança. Ele precisava de uma experiência forte. Sabe, às vezes as ideias
Às vezes, os ensinos podem converter muitas pessoas. Por exemplo, a conversão de Pedro foi simples, Jesus o chamou. A conversão de Lídia foi simples, ela estava escutando a palavra quando abriu seu entendimento. A conversão de alguns, como das Marias, ou de outras pessoas biblicamente, não foram tão difíceis. Aliás, alguns se converteram ao verem milagres do Senhor Jesus Cristo. Outros se converteram escutando o chamado dele, como Levi: vem e segue-me. Mas perceba que Paulo, ele não iria se converter desta maneira. Tanto é que ele estava vendo Estevão morrendo, sendo apedrejado. E aquilo talvez tenha enchido o coração dele enquanto jovem, de ver uma pessoa morrendo, e ele achava talvez que aquilo fosse o correto. E entenda que Estevão estava fazendo uma linda pregação. Inclusive Estevão viu o céu se abrindo, a glória do Senhor. A palavra fala que o rosto de Estevão estava como de um anjo. Mas ainda assim, Paulo, não se converteu. Acreditava que estava certo. Continuou ainda crescendo com esta convicção. E é interessante que a palavra fala que ele respirava matar este povo do caminho, os cristãos. Então, alguém vai dizer: Paulo teve uma conversão psicológica. Isto não existe em Paulo. Não foi uma ideia que veio na mente dele. Não foi um momento a qual ele pesou a consciência. É possível você falar com alguém e a consciência desta pessoa pesar e ela se converteu, principalmente uma pessoa temerosa, uma pessoa sensível, uma pessoa medrosa. Mas Paulo não tinha essa estrutura para escutar uma palavra e psicologicamente se converter. Ou seja, abrir seu entendimento e dizer: a partir de agora eu vou mudar. A conversão psicológica, ela é muito relativa. Alguns mudam através de simples conselhos, outros não. É necessário a vida trazer grandes tragédias, trazer situações a qual essa pessoa, ela se vê presa ao emaranhado, a um lamaçal, a uma questão tão forte que ela não consiga sequer dizer não. É como se ela fosse forçada. Às vezes, Deus se utiliza de certos sofrimentos, de certas tragédias, para despertar principalmente corações duros. É tão bom quando nós nos convertemos com uma questão de entendimento cognitivo, uma questão psicológica. Alguém diz: Jesus é o Salvador, e aí você escuta aquilo, pelo Espírito Santo você se converte. Mas tem pessoas que não se convertem desta maneira. Paulo não se convertia desta maneira. Foi necessário uma dura realidade, foi necessário uma intervenção sobrenatural de Deus para quebrantar o coração dele. Às vezes Deus, na sua infinita misericórdia, chama muitas pessoas através de grandes dores, porque elas não ouvem uma voz suave. Talvez Deus tenha falado com você de várias maneiras, com vozes suaves, com vozes gritantes, conselhos bons, mas ainda assim você se recolhe a uma dureza e não abre o seu coração. Porque você acredita que está certo. Aliás, a retidão humana, ela pode muitas coisas, inclusive nos autodestruir. A retidão humana pode levar a nossa vida à destruição. Este homem, ele tinha uma retidão humana. Ninguém que olhasse para Paulo iria dizer: eis ali um homem que não é zeloso, um homem que não é de caráter. Ele tinha muito caráter, ele era muito justo perante os homens, mas essa retidão humana dele estava levando e conduzindo ele à destruição.
E ele não escutava bons conselhos. Ele não se converteu como Pedro iria se converter. Jesus chamando de uma forma tão simples, de uma forma convidativa. Não, foi necessário uma intervenção forte. Porque às vezes as ideias não transformam a nossa realidade material. Às vezes a nossa realidade material tem que ser modificada para que venhamos transformar as nossas ideias. A ideia deste homem não foi modificada por uma outra ideia. Não foi uma questão psicológica. Foi uma questão de fato, material. Foi uma mudança na vida fática dele. Às vezes acontece isso, para que nós venhamos despertar, para que a dureza de nossos corações venha a desaparecer. Às vezes é necessário que Deus venha modificar as nossas estruturas materiais, para que as nossas ideias possam ser modificadas, para que nós venhamos ter consciência de que o nosso caminho, que nos parece perfeitos, eles estão nos levando para a morte. O caminho de Saulo estava levando ele para a morte. Foi necessário uma intervenção divina, não no plano psicológico, mas foi necessário uma intervenção divina no plano material. Às vezes Deus tenta nos converter, tenta falar conosco no plano psicológico. Ele tenta através do ensino, através da pregação, através da palavra, falar conosco, chamar a nossa atenção e dizer: ei, os teus caminhos são imperfeitos, os teus caminhos estão te levando para a destruição. E Deus, ele fala conosco desta maneira, mas nós não damos ouvidos, porque o nosso coração está duro demais. E é necessário exatamente uma intervenção forte de Deus, não no reino psicológico, mas no reino material. Ou seja, às vezes ocorre o que vem acontecendo. Deus permite com que a dor venha assolar o mundo, para que nós venhamos entender que os nossos caminhos não são perfeitos, que os nossos caminhos não são bons, que não há um justo, nenhum sequer, e que ainda que nós estejamos agindo como Saulo agia, acreditando que estava fazendo a vontade de Deus, foi necessário Jesus despertá-lo de uma forma material, se apresentando a ele, para que ele pudesse entender que não, ele não estava fazendo a vontade de Deus. E a pergunta que eu te faço é: será que esta dor que está assolando ao mundo não seria Deus intervindo e dizendo: não, você não está com o caminho perfeito, não, você não está seguindo a minha vontade, não, você não está edificando, mas você está destruindo. Nós destruímos pessoas, destruímos sonhos, destruímos tantas coisas através do nosso agir e nem percebemos e dizemos: estamos fazendo a vontade de Deus, mas quando na verdade estamos matando pessoas. Saulo suspirava fazer o mal, mas ele acreditava que aquilo era o bem. A palavra fala: ai daqueles que consideram doce amargo e amargo doce. Doce é doce, amargo é amargo. O bem é bem e o mal é mal, mas nós confundimos. Às vezes as nossas obras são más, mas dizemos: eis as nossas boas obras, quando na verdade diz a palavra que elas não passam de trapos da imundícia. Assim era a obra, a retidão de Paulo, uma retidão podre diante das narinas de Deus, porque ele suspirava matar, mas ele acreditava que aquilo trazia para Deus uma satisfação. Não, talvez Deus não esteja satisfeito com as nossas obras, por isso ele intervém, por isso ele age, mas não mais no campo do ensino simplesmente, não mais no campo da pregação simplesmente. Este homem poderia ser modificado pela pregação da palavra.
por escutar ensinamentos, mas ele não daria ouvido. Foi necessário uma intervenção, e a dor, infelizmente, serve para nos despertar e para nos fazer refletir onde estamos pisando, o que nós estamos fazendo, qual é a direção que estamos tomando na vida. A palavra fala que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Inclusive ele se dirigiu ao sumo sacerdote pedindo essa permissão. Isto quer dizer, meu irmão, que ele tinha o apoio da religião da época. Quantas vezes nós estamos enganados nas nossas próprias convicções religiosas, por defender nobres causas, por defender até mesmo vinganças, julgamentos, mortes. E dizemos que agradamos a Deus em nome de uma justiça humana, quando na verdade esquecemos a misericórdia, a compaixão, o amor. Temos a aprovação da religiosidade, porque a religiosidade nos olha como pessoas de bem, pessoas justas. Mas e diante de Deus? Como nós estamos? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum cristão, ele levaria preso para Jerusalém. É claro que ele suspirava matar essas pessoas. E a palavra fala que, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz dos céus brilhou. Isto simboliza uma revelação de Deus. Mas esta revelação de Deus não foi através da palavra enunciada ou anunciada. Foi através do reino físico. Uma luz mais brilhante do que o sol. Uma luz mais forte que cegou a Paulo. Entenda que existem pessoas que precisam de poucas verdades. Mas existem pessoas que necessitam de uma verdade tão grande, uma verdade tão imensa que vem invadir elas. Uma realidade tão dura que vem invadi-las, para que elas venham compreender o quanto elas estão erradas, para modificar uma estrutura mental que cauteriza pensamentos e que diz que aquilo é o correto, quando na verdade aquilo é contrário à palavra de Deus. E nós não modificamos através de um simples enunciado. Não foi uma simples voz. Não foi um simples discípulo que disse: ei Saulo, você está errado. Não. Aliás, ele poderia até matar discípulos e os discípulos poderiam dizer: não, você está errado, como Estevão dizia. Mas eles não escutaram, porque a dureza do coração era tamanha. Foi necessário uma luz forte, ou seja, Deus jogou muitas verdades. Às vezes Deus joga muitas verdades sobre a nossa realidade ou sobre o nosso mundo interno, para que venha a ser destruído todas as nossas convicções tolas, para que venham ser destruídas as nossas convicções vãs e inúteis. Deus, ele lança uma luz para que a gente, como Nabucodonosor, venha exaltá-lo. Porque Nabucodonosor não exaltava a Deus, até que enlouqueceu. Até quando Deus vai nos despertar com verdades? Até quando Deus vai nos despertar com fatos que acontecem ao nosso redor e que dizemos: não, a culpa não é nossa, do que se queixa o homem, senão do seu próprio pecado. E aliás, quando Deus nos corrige com fatos materiais, fatos palpáveis, Ele quer que nós venhamos mudar a nossa estrutura de pensar. Ele quer que nós venhamos nos quebrantar. A palavra quebrantar é exatamente quebrar. Ele quer nos quebrar. Ele quer pegar o vaso, ele quer quebrar, que é para refazer novamente. Foi isso que ele fez com Saulo. Uma luz muito forte brilhou, uma luz mais forte do que o sol. Ou seja, a realidade de Deus é muito mais
forte do que a realidade que nós conhecemos neste mundo. Então, a luz muito mais forte do que o sol invadiu o mundo interno de Saulo, quebrando todas as estruturas de convicções inúteis e vãs e convicções tolas que ele tinha na mente. E como ele mesmo disse, o Senhor Jesus levou cativeiro o pensamento dele. Sabe aquele velho pensamento? Ele levou cativeiro para obedecê-lo, obedecer à vontade de Deus. Às vezes é como Deus adentrando em nosso mundo interno, em nossos pensamentos, e Ele traz um nó. É por isso que existem muitas pessoas confusas, não sabem o que fazer, como agir. Às vezes é Deus te chamando e dizendo: escute a minha voz. E a palavra fala: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uma voz. Entenda que Jesus não estava nessa terra, mas ele falou: tu me persegues. De uma forma a qual Saulo não estava querendo destruir simplesmente os cristãos, mas estava querendo destruir o próprio Jesus. Isso significa que Jesus estava com a cabeça dele no reino dos céus, mas ele deixou o corpo dele aqui. Porque se tocar na igreja, toca-se no corpo de Cristo. Saulo queria machucar o corpo de Cristo. Por isso ele disse: por que me persegues? Por que estás agindo como louco, enfrentando aquilo a qual você não pode destruir? Porque ninguém pode destruir o corpo de Cristo. A cabeça dele está no reino dos céus, mas o corpo dele está aqui nessa terra. Aliás, é por isso que nós cristãos às vezes recebemos certas palavras que nos machucam, recebemos certas dores, certas situações que dizemos: Senhor, o porquê estamos sofrendo? Porque o corpo dele ainda está nessa terra. Um dia vai subir. Um dia não somente a cabeça, mas o corpo e a cabeça estarão no reino dos céus. Perceba que Paulo atacava o corpo de Jesus, feria muitas vezes, mas não destruía. Às vezes, as pessoas ferem-nos. Às vezes, as pessoas podem tentar nos machucar, mas jamais podem nos destruir. Porque é o corpo de Cristo, e o próprio Cristo cuida do corpo dele, restaurando a saúde. Nada nesta vida, nenhuma situação e nenhum problema pode te destruir. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Lembrando que antigamente não se falava Senhor como nos dias de hoje. Hoje nós falamos Senhor para o rapaz da padaria, para o médico, para o advogado, para o nosso pai, para o nosso padrinho. Falamos Senhor para muitas pessoas. Mas antigamente não. O judeu ele só falava Senhor, Adonai, para Iavé. O romano, em respeito a César, ele só falava Senhor para César. Veja que Paulo agora ele muda a estrutura de mente dele, ele muda de forma tão severa, tão instantânea a forma dele pensar, que agora ele diz Senhor, Senhor, porque a salvação de Deus é instantânea. A salvação de Deus acontece de uma forma tão inesperada, tão rápida, como o ladrão da cruz, que pediu perdão e ali mesmo foi salvo. Às vezes nós pensamos: para Deus salvar alguém é necessário ele ler a Bíblia inteira. Não foi necessário Paulo ler a Bíblia inteira. Para Deus salvar alguém é necessário ele participar de 10 discipulados. Não é necessário isso. Porque a intervenção de Deus, quando ela é sobrenatural, a pessoa pode receber Jesus naquele instante. Porque naquele instante que ele caiu, logo ele disse Senhor. Isto significa que ele se submeteu ao senhorio de Jesus naquele instante que ele ouviu a voz de Jesus. Primeiro ele ouviu uma luz e depois ouviu a voz de Jesus. Logo ele se converteu. Senhor.
Isso fala, meus irmãos, da importância da experiência. Quantas vezes nós, como igrejas, queremos priorizar essa ideia hegeliana de que primeiro se vêm as ideias e elas modificam o material. E nós damos bons ensinamentos, nós até mesmo pregamos, aconselhamos, divulgamos, mas parece que nada quebranta o coração desta pessoa. E poucas pessoas respondem a um evangelho sem experiência. A palavra está dizendo que este homem foi modificado pela experiência. Às vezes a pessoa só escuta alguém dizendo: vem, vamos à igreja hoje. E o milagre acontece, ela recebe a salvação, ela é obediente. Mas o que este texto nos ensina é a experiência, o quanto ela é importante. Porque se nós levarmos experiências de trazer Deus para a terra, de trazer a luz divina para esta terra, se nós priorizarmos também a busca por Deus, em oração, em leitura da palavra, em unção, o evangelho, ele quebrantará muito mais os corações. Porque é modificando-se no material que modifica-se as ideias. É muito mais fácil uma pessoa mudar as ideias quando se modifica o material do que modifica-se as ideias e depois muda-se o material. Não, é contrário a isso. Primeiro vamos no material, ou seja, é necessário a pessoa ter uma experiência com Deus. É por isso que pessoas que recebem milagres, logo elas se convertem. Pessoas que recebem ali uma unção, uma glória tão tremenda de Deus, elas se convertem. É por isso que o pentecostalismo tem que continuar. Aquele pentecostalismo de unção, aquele pentecostalismo de glória, de poder. Porque quando vem uma luz divina, quando vem uma glória tremenda, isso é experiência. E a experiência modifica todas as velhas ideias e velhas convicções que aquela pessoa tinha. Isso é muito melhor. Não quero dizer que o ensino da palavra não é importante, é importante. Não quero dizer que a pedagogia de se ensinar a Bíblia não é importante, mas nós não podemos abandonar a experiência, principalmente em um mundo de dura cerviz, principalmente em um mundo de corações duros, de pessoas que quase não aceitam mais a palavra de Deus. É necessário a unção, porque o que é isto? Senão a revelação da unção de Deus, da glória de Deus, da glória de Deus que é mais forte do que a realidade deste mundo, da glória de Deus que é mais forte do que até mesmo o sol. Paulo se converteu através de uma experiência. Sabe, às vezes nós conversamos, nós falamos, nós insistimos e a pessoa não muda. E o que nós precisamos são de pessoas cheias do Espírito Santo, como os discípulos. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Sabe por que zombam da nossa fé? É porque nós estamos perdendo as experiências com Deus. E se nós não temos experiências com Deus, dificilmente as nossas ideias vão ser modificadas e moldadas por Deus. E aliás, dificilmente os corações serão quebrantados. É necessário nós nos envolvermos em Deus e igreja. Esses irmãos primitivos, eles tinham comunhão com Deus, experiências com Deus. As experiências com Deus fortes naquela época converteram milhares e milhões de pessoas, até nos dias de hoje, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas quantos de nós queremos ficar apenas na pedagogia do ensino bíblico? Queremos ficar apenas na letra?
Isto é bom, porque isto purifica os nossos pensamentos, mas eu estou falando de conversão, de mudança. Eu estou falando de quebrantar corações duros. Jesus aqui nessa terra, ele quebrantou vários corações duros através de unção. A mulher samaritana, inclusive, estava quase zombando dele. E ele falou: dissertes bem, porque o marido a qual você tem não é teu. Ele trouxe uma revelação forte para ela, uma luz forte, uma unção. E ela se converteu. O cego Bartimeu se converteu porque foi curado. Veja que o mundo material precisa de intervenção divina, e só vai ter intervenção divina se nós formos vasos nas mãos de Deus, vasos ungidos. Porque enquanto nós não nos entregarmos completamente a Deus, este mundo vai zombar de nossa fé. E aliás, nós vamos estar ensinando que Jesus é isto, que Jesus é aquilo, e eles não vão ver. Às vezes é necessário se ver. Paulo, ele teve que ver. Enquanto Estevão estava dizendo: eis que eu vejo o céu aberto, mas Saulo não estava vendo. Mas quando ele viu, se converteu. Pessoas precisam ver para crer. A palavra fala: bem-aventurado é o que não precisa ver para crer. Mas nem todos se convertem apenas crendo para depois ver. Primeiro eles veem para depois crer. Tomé precisou ver. Nós temos que fazer este mundo ver a grandeza de Deus. E é por isso que é necessário as experiências. É por isso que é necessário a epifania. É por isso que é necessário a glória de Deus, a unção de Deus sobre essa terra. Pessoas precisam ver. E quando elas veem a revelação de Deus aqui no mundo material, não há coração duro. Porque quando Nabucodonosor viu o milagre, Sadraque, Mesaque e Abidnego não serem consumidos pelo fogo, porque tinha um quarto homem, ele exaltou a Deus. Nós precisamos nos entregar mais a Deus, porque existem pessoas como Saulo. Se só você vê, dificilmente esta pessoa vai se converter. Ela precisa ver. E é por isso que nós devemos orar nestes dias por milagres. Devemos orar pela intervenção de Deus. Eu não estou falando de uma intervenção de Deus a partir do governo. Não, eu estou falando de intervenção divina a partir de cristãos cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus. Porque é cheio da glória de Deus que nós vamos transmitir virtude. Perceba você, para eu encerrar. Aquela mulher que foi curada ao tocar em Jesus, alguém vai dizer: nós devemos imitar a fé dela. Meus irmãos, quantas pessoas estão que nem aquela mulher? O mundo está cheio de sofredores. Naquele texto nós não devemos imitar aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, porque o mundo está cheio de pessoas doentes. Naquele texto nós devemos olhar para Jesus e dizer: eu quero ser que nem Jesus. Quando a pessoa tocar em mim, virtude sairá. Porque este mundo precisa conhecer o poder de Deus. Experiências com Deus, experiências com o Altíssimo, e que de nós possa fluir virtude, para que quando alguém que está sofrendo, e quantas pessoas estão sofrendo, tocar em nós, estas pessoas venham sentir a glória de Deus. Eu te convido, amada igreja, você está recolhida na sua casa, você está sem trabalhar, e quantas vezes o trabalho tirou o seu momento para com Deus, porque é nítido que no mundo a qual nós vivemos o trabalho requer muitas horas, e chegamos em casa cansados, mas agora você tem um tempo talvez que há muito tempo você não tinha. Então ore mais, busque mais a Deus, se consagre mais.